Nosso vídeo de hoje é sobre redução das mamas. Então, se você aí se incomoda com o volume das suas mamas, acho muito importante você não sair desse vídeo, que você vai gostar muito. Vem comigo! Sou o Dr. Marcelo Di Martino, cirurgião plástico, e nosso assunto de hoje é redução das mamas. Você sabia que redução mamária ou mamoplastia redutora é diferente de mastopexia? Deve ter ouvido falar nesse nome já, né? Antes de começar a falar sobre o assunto, se você é nova aqui, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça que tem as mamas grandes e precisa de uma mamoplastia redutora. E não esqueça também de curtir esse vídeo para o YouTube distribuir essas informações para mulheres que, como você, pensam em realizar uma cirurgia plástica. Bom, pessoal, esse é um assunto muito importante. Redução mamária não é uma questão somente estética, então só quem tem mamas grandes sabe realmente o transtorno na vida que é conviver com esse tipo de alteração, né? Então é uma cirurgia que tem realmente um caráter estético, obviamente, mas o caráter reparador é muito maior. A função dessa cirurgia é trazer para você uma melhora na autoestima, na sua qualidade de vida, você poder colocar aquele sutiã que você tanto sonhou, poder ir para uma praia sem a necessidade de ficar se escondendo por conta do volume das suas mamas. Então esse assunto a gente vai abordar aqui com muito detalhe para você aí que se incomoda com o tamanho das suas mamas. Bom, então o termo mastopexia e mamoplastia redutora. Mastopexia é o termo utilizado para o levantamento das mamas. Então aquela mulher que gosta do tamanho das mamas e fala: doutor, eu gosto do tamanho, eu quero só fazer um levantamento. Esse é o termo chamado mastopexia. Para aquela mulher que tem a mama mais caída, mas gostaria de aumentar o tamanho, a cirurgia realizada é a mastopexia com prótese. Eu vou levantar e aumentar o tamanho. Agora, para aquelas que têm mamas grandes, que queiram fazer uma redução, aí é feito um levantamento mais a redução. Esse é o termo mamoplastia redutora. Então, a mamoplastia redutora, ela pode ser feita com prótese ou sem prótese. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, pessoal. Qual é a função da prótese? Aumentar o tamanho da mama. Poxa, mas você não está satisfeita com o tamanho, você quer diminuir. Como é que você vai colocar uma prótese? Então, nessa cirurgia, na mamoplastia redutora com prótese, é indicado para casos extremamente específicos, para aquelas pacientes que têm a mama grande, mas o conteúdo mamário é com muita gordura. Então, aí sim a gente pode utilizar um implante, mas para isso eu tenho que reduzir a sua mama muito mais do que eu reduziria numa cirurgia normal, porque eu vou ter que colocar uma prótese que vai fazer o aumento da sua mama. Então o foco do nosso vídeo de hoje é para cirurgia de redução mamária sem prótese. Aquela mulher que se incomoda muito com o tamanho da mama, eu vou fazer um levantamento e essas mamas terão um aspecto de mamas menores, na posição adequada e com aspecto natural. Então pensa só, você que tem que usar um sutiã aí 44, 46, 50, né? Já tive pacientes que usavam sutiã 54, então que eu tive que reduzir muito a mama. Imagina o quanto a sua qualidade de vida é afetada na hora de praticar uma atividade física, na hora de escolher uma roupa. Você vai comprar um biquíni, serve na parte de baixo, mas na parte de cima não serve. Então isso acaba sendo realmente um transtorno muito grande. Aí você vai para a praia, coloca lá um biquíni com uma alta sustentação e mesmo assim você está se escondendo, porque além do caráter estético, né, tem o caráter reparador de começar a forçar muito a região do teu ombro, a região da tua coluna cervical, porque a tua estrutura da coluna precisa suportar um peso muito maior do que deveria. Então a gente recebe pacientes aqui e chega a um determinado grau do peso da mama que ela já apresenta hérnia de disco na região cervical ou apresenta um desvio na região cervical ou na região torácica pelo peso excessivo das mamas. Então é muito gratificante, né, quando a gente opera uma paciente. Tem casos que a gente retira 1,5 kg, já cheguei a retirar 2 kg de cada mama. Então, imagina que essa paciente ficou com 4 kg a menos na região do tórax e essa paciente me mandou uma foto fazendo a primeira maratona dela. Imagina a felicidade. Então a função dessa cirurgia é trazer para você uma mudança de estilo de vida, uma melhora realmente na tua autoestima, na tua qualidade de vida, você se sentir mais segura, né? Então tem o caráter estético, mas como eu sempre bato na tecla,
tecla, essa é uma cirurgia que tem muito caráter reparador. Bom, então como é que funciona essa cirurgia? Essa cirurgia é indicada para qualquer paciente? Não. Se você tiver muito acima do peso, se você tiver com obesidade, você não pode realizar a cirurgia de redução mamária porque a chance de uma complicação é muito grande. Qualquer tipo de cirurgia que você vai fazer, você tem que estar num peso adequado. Então a gente faz um cálculo aqui no consultório do seu índice de massa corpórea, seu percentual de gordura corporal, sua massa magra, e a partir daí a gente vai te indicar quanto que você precisa emagrecer para poder realizar essa cirurgia. Então o primeiro passo é você estar numa condição ideal de peso, de saúde. Tem restrição de idade? Então eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu tenho pacientes que fizeram redução mamária com 14 anos de idade, que era uma questão muito social. Era uma paciente que não conseguia socializar numa praia, numa piscina com as amigas por conta do tamanho das mamas. Já tinha o desenvolvimento dela completo, então era já uma mulher, né? Já tinha todo o desenvolvimento, tinha passado pela adolescência já praticamente, então ela pôde fazer a cirurgia. E no outro extremo, já tive pacientes de 70 anos de idade que vieram fazer uma redução de mama. Então o mais importante não é a idade, é todo o contexto de saúde, toda a tua condição física. Já atendi pacientes de 40 anos que não tinham condições físicas de realizar uma cirurgia, que não estava preparada adequadamente. Então, como é que é feita a cirurgia de redução mamária? Como eu sempre falo, cirurgias mamárias são as cirurgias mais complexas. Por quê? Porque são 2. Abdômen é 1, nariz é 1, as costas é uma, agora mamas são 2. E para você atingir um grau de simetria, é realmente o que torna a cirurgia mais complexa. Vou dar um dado para vocês. Vocês sabiam que das pacientes que nos procuram para realizar a cirurgia de mama, 90% tem a simetria das mamas? E a gente brinca com elas. Poxa, nem Deus fez perfeito? O cirurgião plástico vai conseguir? Muitas vezes não. Eu falo que mamas serão irmãs, jamais serão gêmeas. Então isso é o que torna a cirurgia da mama muito complexa. E qual que é o grau de complexidade entre uma cirurgia de mama e outra? O que eu mais recebo em rede social é: doutor, quanto custa uma cirurgia? Então isso vai depender do grau de complexidade. E uma das coisas que tornam a cirurgia mais complexa é o quanto eu vou precisar elevar a altura da sua areola. Então vou mostrar um caso para vocês que é um caso que não é meu, é um caso que está aí na rede social. Se você digitar no Google, você vai ver, no Instagram, é uma paciente com mamas muito caídas. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos dar uma olhada nesse caso, ó. Essa paciente foi uma das mamas que durante toda a minha vida como cirurgião plástico, uma das maiores quedas que eu já vi. Essa mama, ela ultrapassa o nível do púbio, então realmente uma queda muito acentuada. E o que torna essa cirurgia complexa, o que é? Eu preciso trazer uma areola que está aqui embaixo para o nível adequado. Então, quando a paciente vem em consulta, o primeiro ponto a ser examinado é o posicionamento das areolas. Então a gente faz uma medida, que é a distância do ossinho até o início da areola, que o normal é estar entre 16 a 19 centímetros. Se essa paciente tem uma altura, por exemplo, em 30 centímetros, eu tenho que elevar pelo menos aí 11, 12, 13 centímetros na altura dessa areola, e é isso que torna a cirurgia mais difícil. Então olha só, uma paciente que eu tenho que fazer uma elevação de 4 centímetros numa redução mamária é uma cirurgia totalmente diferente daquela que eu tenho que elevar 10, 12, 15 centímetros. Portanto, a cirurgia de elevação de 3 centímetros, 4 centímetros, dura umas 4 horas e meia, 5 horas. A outra vai durar 6 horas e meia. Então, é impossível querer saber o valor de uma cirurgia sem antes eu examinar o paciente e analisar o grau de complexidade de cada cirurgia. Então, nesse caso aqui, ó, ia ser uma elevação de pelo menos, aqui eu calculo, entre 25 e 30 centímetros de elevação dessa areola. Doutor, a areola é retirada daqui de baixo e colocada aqui em cima? Não é assim que é feita a cirurgia. Eu vou pegar o exemplo de uma prótese. Imagine que aqui é a areola e aqui está o mamilo. O que tem conectado atrás do mamilo e da areola? Veia, artéria, nervo, ducto mamário conectado aqui atrás. Então, se eu retiro a tua areola daqui e coloco ela aqui, tirei todas as conexões. Essa paciente nunca mais vai ter sensibilidade na areola, nunca mais vai conseguir amamentar, porque eu tirei a conexão com o ducto mamário, e essa paciente pode ter alteração circulatória nessa areola. Por isso que na elevação, ó, eu tenho que levar tudo junto: nervo, artéria, veia e ducto mamário. Então imagina que quando eu estou fazendo essa elevação, todas essas estruturas estão sofrendo uma torção: veia, artéria, nervo e ducto. Por isso, se o ducto está sendo contorcido, essa paciente sim pode ter dificuldade de amamentação futura. E quanto maior o grau de elevação da areola, maior vai ser a dificuldade futura de amamentação. Já tive casos de pacientes que fizeram redução mamária e conseguiram amamentar 2, 3 filhos normalmente. Já tive casos de pacientes que reduziram a mama
mama e não conseguiram amamentar. A amamentação também tem uma questão muito genética e individual de cada paciente. Tem paciente que tem mama grande, nunca fez cirurgia e não conseguiu amamentar. Então a amamentação é uma questão muito genética. Outro detalhe, poxa, doutor, levei tudo lá para cima, ó o nervo torcendo, rodando também. Isso pode dificultar a chegada do impulso nervoso no teu mamilo e na tua areola e dificultar a sensibilidade. Tem mulheres que retomam a sensibilidade muito rápido. A gente tenta preservar ao máximo a inervação, mas essa torção pode dificultar o impulso e algumas mulheres, em torno de 20%, pode perder uma parte da sensibilidade do mamilo e na areola, seja numa cirurgia de redução de mama, seja numa mastopexia. Pessoal, então imaginem só a alegria dessa paciente, a felicidade em realizar essa cirurgia. Imagina o transtorno que ela tinha na hora de acomodar as mamas num sutiã, num biquíni. Então esse caso é um caso muito extremo, tenho certeza que essa paciente ficou muito feliz depois de realizar a cirurgia, como acontece com as nossas pacientes aqui no consultório. Bom, então essa cirurgia, paciente interna de manhã, faz a cirurgia, normalmente a alta é no dia seguinte, são 24 horas de internação. É uma cirurgia que é feita sob anestesia geral, para você ter todo o conforto. Para você a sensação da cirurgia é de 5 minutos, então é uma coisa muito rápida realmente. A anestesia hoje ela é muito segura, desde que você tenha uma equipe de anestesistas muito bons, e a nossa equipe é extremamente qualificada. É uma anestesia venosa. Isso vai ser um detalhe de um outro vídeo que eu te convido a assistir também sobre anestesia em cirurgia plástica. Então, dia seguinte, alta para casa. No dia seguinte, você já está liberada para fazer movimentos do braço para frente, para lateral. Então, no dia seguinte, se você quiser trabalhar do computador, você consegue. Você consegue se alimentar sozinha, escovar seus dentes, lavar o seu rosto. Você vai precisar de algumas ajudas na primeira semana, por exemplo, para fazer uma comida, para você tomar um banho, você vai precisar de ajuda. Nós temos profissionais que vão até sua casa para poder te dar esse auxílio, fazer drenagem linfática, colocação de tape. Então é realmente um pós-operatório bem tranquilo. Quais os tipos de cicatriz para essa cirurgia? Então, para redução mamária, a cicatriz mais utilizada em 90% dos casos é o T invertido, que é aquela cirurgia que vai ter ao redor da areola até o sulco e pegando o sulco da mama. Então a cicatriz resultante final em T invertido é uma cicatriz que vai estar ao redor da areola, uma que vai da areola até o sulco da mama e a outra pegando o sulco da mama. E a extensão da cicatriz ela é proporcional à quantidade de pele que foi retirada da sua mama. Retirou menos mama, menor cicatriz. Retirou mais mama, mais pele, a cicatriz ela vai acabar se estendendo. E existem casos, obviamente, que são casos de mamas muito grandes, que às vezes a cicatriz vai se encontrar aqui no meio de tanta pele que precisa retirar. Então nessa cirurgia você já pode voltar à sua rotina, às suas atividades físicas a partir da segunda semana. Nossa, só 2 semanas? Sim, 2 semanas você já está levantando o braço, está liberada para dirigir e começar uma atividade física leve, bicicleta e esteira. Você já está liberada para o retorno ao trabalho. Então tem que tomar muito cuidado nessas primeiras 2 semanas, que é onde pode ocorrer uma abertura de ponto. Se não abrir o ponto até 2 semanas, eu já vou te liberar para muita coisa. Se abrir o ponto, você fez alguma estripulia no seu pós-operatório, abriu um pontinho, isso vai retardar o teu processo de retorno ao trabalho, a tua recuperação. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder vocês, eu mesmo vou te responder. Uma coisa importante, muito importante, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir, para que mais pessoas que, como você, pensem em realizar uma cirurgia de redução mamária, possa ter acesso a esse conteúdo. Te espero no próximo vídeo, até mais!